Noite. Sejam todos bem-vindos à Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas para mais uma reunião pública. Vamos ler a nossa página do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se deve esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, mesmo que seja online, Senhor, para mais uma reunião pública. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Que os mentores da Sala Chico Xavier nos abençoem e nos iluminem. Senhor Deus, te peço, que abençoe nossos irmãos enfermos, abençoe os nossos governantes e que seus anjos de luz, Pai, olhem pelo planeta Terra neste momento tão difícil, para que em breve possamos estar de novo, Senhor, todos juntos fisicamente. Assim, Pai amado, peço a sua bênção e a sua luz para todos nós, que possamos ter uma semana de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, passar a palavra para a nossa irmã Solange, que falará para nós da noite de hoje. Muita paz. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Meu nome é Solange Lopes, eu sou do Grupo Espírita Almerinda Alves e estou aqui para fazermos algumas reflexões acerca do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Muitos são os chamados e poucos escolhidos. Este capítulo está inserido nas páginas 213 e 214 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa com a parábola da festa de núpcias. E essa parábola, Jesus fala mais ou menos assim. O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou os seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores, com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete, mandei matar meus bois e todos os animais que tinha engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse aos seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram então para as ruas e convidaram todos que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver o que estavam à mesa, e percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: atem as mãos e os pés e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos escolhidos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Nessa parábola,
Jesus compara o reino do céu, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus, para que conhecessem suas leis. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os hebreus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram poucos escutadas, seus ensinamentos desprezados, e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinha que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais que não dão importância às coisas espirituais. Agora, para que possamos ter uma completa compreensão da parábola, vamos situar o significado de alguns termos usados na parábola, como roupa nupcial. Significa que naquela época, quando alguém recebia do rei o convite para um banquete de núpcias, recebia junto uma roupa que era uma espécie de túnica, e seu uso era obrigatório na festa. Entrar sem vestir os trajes que o rei oferecia era uma grande ofensa, uma demonstração de desprezo para quem fez o convite e um desrespeito. O sentido da roupa nupcial nessa parábola é o de que não basta ser convidado, é preciso estar preparado, ou seja, fazer obras, ajudar o próximo, possuir amor, pureza, humildade, bondade e todas as qualidades necessárias para entrar no reino dos céus. O significado de trevas exteriores. O termo ser lançado nas trevas exteriores significa ir para um lugar ruim, onde não existe o bem. Provavelmente, Jesus referia-se ao umbral, mas naquela época essa palavra não era utilizada, uma vez que o conhecimento sobre esse assunto veio bem mais tarde. Pranto e ranger de dentes. O que significa pranto e ranger de dentes? Significa o extremo sofrimento, o remorso daqueles que não reformavam sua conduta, que não se empenharam em vencer seus vícios e defeitos, substituindo-os por virtudes. Terão encarnações dolorosas, onde passarão pela dor da expiação. Hebreus. Quem eram os hebreus? Era o nome primitivo do povo judaico. E parábola? O que significa uma parábola? Parábola é a narração de uma história figurada, simbólica, sob a qual se escondem ensinamentos importantes, geralmente de cunho moral e que devem ser seguidos. O nosso mestre Jesus era um exímio educador e ele falava por parábolas. Ele exprimia seus conhecimentos através de parábolas, pois ele era um pedagogo emérito. Recorria frequentemente a essas figuras, porque era a melhor maneira de interessar os seus ouvintes, já que também sabia que era muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento quando materializado, isto é, objetivado através de um enredo, do que quando ministrada de forma subjetiva. Na parábola que estamos estudando, que estamos fazendo a reflexão, o rei é Deus, nosso Pai Celestial. E o festim de bodas, é claro, simboliza o Rei dos céus, cujo advento coube a Cristo Jesus anunciar e preparar pela pregação de seu evangelho. Os primeiros convidados são os hebreus, pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários. E quando a parábola vai dizendo, diante disso,
O rei enviou o exército contra os assassinos, que foram exterminados, bem assim queimada a sua cidade. O que aconteceu aos hebreus posteriormente à crucificação de Jesus, todos sabem. Corresponde exatamente a esse trecho da narrativa. Foram trucidados pelos romanos e sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois, o rei mandou convidar todos quantos fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, o que significa que o evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos e idolatras. E estes, que acolhendo a boa nova, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados que se mostraram indignos deles. E aí, nós concluímos que não basta, porém, ser convidado, quer dizer, não é suficiente dizer membro dessa ou daquela igreja para tomar parte do banquete celestial. É necessário uma condição expressa e indispensável: estar-se revestido da túnica nupcial, possuir pureza, mansuetude, bondade, característica de verdadeiros cristãos. É preciso estar imbuído de caridade, de amor, de querer o bem de todos. Não basta participar de uma sociedade, de uma religião. É necessário abrir os ouvidos, os corações, cultivar dentro de cada um o amor e fazer com que esse amor cresça a todas as pessoas que apareçam. Porque a gente vê com muita facilidade pessoas que só porque entraram em uma determinada religião já acham que estão salvas, já acham que não precisam fazer mais nada. E para que nós possamos viver uma religiosidade completa, é necessário uma reforma íntima, é necessário que o exemplo seja dado pela moral, pela nossa moral, e não por aquilo que nós conseguimos mostrar no nosso exterior. A lei de amor está toda contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e as colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos escolhidos. Bom, meus irmãos, como nós vimos na parábola, os povos que foram convidados para as bodas do filho do rei, eles não estavam preparados para sentar-se à mesa e aproveitar aquele banquete. Eles ainda estavam com sentimentos muito embrutecidos para receber um chamado. O chamado foi feito, mas eles ainda não tinham a compreensão necessária para atender aquele chamado. Se por acaso, no dia de hoje, nós recebêssemos um convite desse, será que nós estaríamos preparados? Será que nós teríamos condições de vestir essa veste nupcial e irmos a esse banquete? Por que é tão difícil aceitar esse convite? Por que o convite de uma festa tão maravilhosa, tão pomposa, tão ricamente composta, feita, é tão difícil, foi tão difícil para aqueles povos aceitarem? E se hoje, na nossa época, fôssemos chamados, será que ela não seria igualmente difícil de ser aceito? Será que eu, você, teríamos uma veste adequada para entrar nessa festa, sentar-se à mesa, nessa bodas, no filho do rei? Será que teríamos condições?
Ou será que ainda precisamos descartar em nós coisas que irão fazer com que nós aceitemos, com que nós ouçamos melhor esse chamado de Deus, esse chamado de Jesus? Porque nós somos o tempo todo chamados para essa bodas. O tempo inteiro, Deus coloca situações em nossa vida para que nós possamos entender que, apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades que o planeta atravessa, que nós estamos passando por ela, há condições de estarmos bem, há condições de apresentarmos a Jesus o que há de melhor em nós. Será que nós estamos aproveitando esse tempo para nos depurarmos e dar o melhor a Deus? Será que o chamado que Ele está fazendo, Ele não está vindo através de uma pessoa que passa por nós na rua e nos pede um pão, nos pede uma esmola, uma pessoa que nos pede um trabalho, uma pessoa que nos pede atenção, uma pessoa que nos pede paciência? Será que nós já temos condições de entender essa bodas? Que nós possamos levar essa reflexão para dentro de nós, porque Deus nos chama a todo instante, e que nós não sejamos como os hebreus que negaram a esse chamamento, que não sejamos como os gentios que negaram esse chamamento, que nós sejamos povos que já passaram por reencarnações e reencarnações e já nos depuramos, já tiramos essas cascas grossas desses povos lá de trás, que para compreender o que Jesus falava tinha que ser de maneira figurada, tinha que ser através de parábolas. Nós já compreendemos outras situações, outras formas com que ele nos fala. Nós já compreendemos, já estamos caminhando, já demos o primeiro passo, já sabemos o que é melhor para a humanidade, o melhor para nós. Já sabemos que o amor de Deus é infinito por nós e que Ele não nos nega nada. E que se algo hoje está acontecendo em nossa vida que não está do jeito que nós queremos, talvez seja por nossas próprias escolhas e não pela vontade dele. Muito pouco das coisas ruins que nos acontecem é a vontade de Deus. Muitas são das nossas escolhas. Que nós possamos repensar, que nós possamos nos preparar, aproveitar esse tempo, esse final de ciclo, final de ano, esse tempo diferente que estamos vivendo, que nós possamos aproveitar essa época para que possamos apreciar o chamado do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos colocar a túnica nupcial e aproveitar o que há de melhor que Ele coloca em nossa vida em todos os momentos. Talvez isso que hoje nós estamos achando que seja muito ruim, mais adiante nós iremos compreender que era tudo para o nosso bem. Porque assim como ele disse, muitos são os chamados. Ele irá chamar muitos, mas poucos serão escolhidos, porque poucos terão condição de atender o chamado, refinar a audição e chegar até ele. Que nós possamos compreender essa parábola, refinar os nossos conhecimentos, refinar a nossa audição para ouvir o chamamento de Deus, o chamamento de Jesus, que nós possamos ouvir o chamamento da nossa doutrina,
da nossa amada doutrina espírita, que nos chama a trabalhar, nos chama a trilhar caminhos do bem, a caminhos da caridade, a caminhos de fazer o bem, aqueles que estão do nosso lado e aqueles que não estão do nosso lado também. Fazer o bem sem saber a quem. Que nós possamos guardar esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus dentro de nós e possamos viver uma vida não de contemplação, mas de ação. Que nós possamos ativar a ação do amor em nossa vida, em todos os momentos, mesmo que eles não pareçam positivos. Há uma lição de positividade em cada momento de nossa vida. Que nós possamos aprender com isso, que nós possamos reativar a fé e o amor de Cristo Jesus dentro de nós, em todos os momentos de nossa vida. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, esteja nessa casa maravilhosa, em todos que me ouvem, em todos que ouvem a palavra do nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Chegamos ao final de nossa reunião pública virtual. Neste momento, vamos finalizar esta noite com a prece. Pedimos a todos que fechem seus olhos, elevem seus pensamentos a Deus e que mantenham as suas vibrações de paz, amor, irradiando para todos aqueles que amamos, para todos aqueles que estão em nosso campo mental, os nossos desejos de felicidade, de proteção, de cuidado. Que a cada um, Senhor, chegue as tuas bênçãos, de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade de cada um. Sabemos que todos nós estamos aqui para prosseguirmos rumo ao nosso aprimoramento. Que saibamos aproveitar cada uma dessas oportunidades, Senhor. Que as tuas bênçãos se estendam ao mundo inteiro, concedendo a cada um de nós o teu amor. E que esse amor possa ser multiplicado e expresso através de nossas palavras e atitudes. Graças a Deus.